Você acha que orçamento de obra é só pegar uma tabela de preço, jogar numa planilha e colocar uma porcentagem em cima? Você já está começando o seu orçamento totalmente errado. Um orçamento bem feito ele começa antes da planilha. Ele começa no entendimento do escopo, passa pelo levantamento de quantitativos, escolha da base de preço e definição conforme o seu contratante, a composições dos serviços, o BDI, os encargos sociais e a conferência final do seu orçamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma lógica completa para fazer um orçamento de obra do zero em 2026. Antes de abrir qualquer tabela de preço, eu vou precisar entender que o orçamento de obra ele não é apenas um chute. Um orçamento técnico ele precisa responder basicamente três perguntas. A primeira, o que será executado? A segunda, quando será executado? E a terceira, quanto custa para executar aquilo? Se uma dessas respostas estiver errada, o orçamento inteiro pode perder confiabilidade. O primeiro passo é entender o escopo da sua obra. Parece básico, mas muita gente começa procurando preço sem entender direito o que será executado naquele projeto ou naquele orçamento. Por exemplo, se eu tenho uma alvenaria, eu preciso saber que tipo de alvenaria que é. Se é uma alvenaria de vedação, se é uma alvenaria estrutural, qual o tipo de bloco, se é um bloco cerâmico, se é um bloco de concreto, se é um bloco de alvenaria específica, se é um bloco ecológico, qual que é a espessura desse bloco, se ele é de 9, de 14 ou de 19, se tem vergas, se tem contravergas, qual que é a amarração, se vai ser executado primeiro a estrutura para depois executar a alvenaria, se vou precisar de telas de amarrações, se vai ter chapisco, se vai ter reboco, se vai ter pintura e assim por diante. Então você precisa primeiramente entender qual é o escopo da sua obra e isso você só consegue com um bom projeto. Então aqui na minha tela a gente consegue verificar um orçamento aqui que entreguei recentemente, todos os itens que tem no meu orçamento. Então, os itens de canteiro de obra, os itens de tapume, de manutenção, administração local, retiradas e demolições, equipamentos para trabalho em altura, questão de cobertura metálica, de estrutura metálica, os elementos para cobertura, a rampa de acessibilidade, como que ela vai ser? Ela vai ser uma rampa de acessibilidade em concreto, em estrutura metálica, ela é uma rampa simples, ela é uma rampa que vai usar como contenção, as alvenarias, igual eu comentei anteriormente, se vai ter fechamento de divisa, esquadrias, como que é as esquadrias, se vai ser só portões, janelas, portas, qual que é o acabamento, se é de aço, se é de madeira, se é de alumínio e assim por diante. Se vai ter revestimento, quais são os revestimentos, qual que é o tipo de piso, qual que são os pisos internos e externos, qual que é, se vai ter um lastro de brita, se como ele vai ser assentado piso sobre piso se for para uma reforma, qual que é a pintura, se vai precisar de amaciamento, se vai ser uma tinta acrílica aplicada em cima da alvenaria, coisa simples, algo mais estilo industrial, acabamento para as esquadrias, para o piso, também o serviço final de limpeza superficial da edificação após o final da obra. Depois que eu entendo o escopo, eu preciso iniciar o levantamento dos quantitativos. Depois que você monta a sua EAP, que você monta sua estrutura de orçamento com base nos projetos que você tem, você precisa começar a quantificar. Então, um exemplo, para canteiro de obra aqui, a placa de obra, ela é medida por metro quadrado. Como que eu chego nesse metro quadrado? Quais são os parâmetros para me levantar esse quantitativo? E aqui é onde muito pessoal começa a errar. Então, o pessoal começa a verificar lá, em vez de levantar por metro quadrado, levanta por unidade. Por exemplo, uma placa de obra, lança aqui, porém o item remunera por metro quadrado, ou seja, você está errado. Porque não adianta você usar a melhor base de preço, a melhor estrutura de planilha, se a quantidade do seu orçamento está errada, se você não sabe levantar um quantitativo. Se você erra na alvenaria, se você erra aqui em administração, um exemplo aqui, se você erra na cobertura, essa cobertura está custando 350, quase 352 mil reais. Já pensou um erro aqui de 10%? Já é 35 mil reais de erro no seu orçamento. Tem que levar em consideração as unidades de medida e os quantitativos feitos. Aqui, a estrutura metálica é por quilo. E se você coloca por metro quadrado? Ah, porque eu acostumei por metro quadrado, a gente sempre orçou por metro quadrado. Porém, o item ele remunera por quilo. Então, se o quantitativo estiver errado, se você não seguiu os critérios de medições das planilhas oficiais ou do seu item que você está utilizando, seu orçamento vai estar errado já no primeiro item de levantamento de quantitativo. Depois que eu sei o que será executado, eu tenho os quantitativos e aí sim eu vou para a base de preço. Normalmente, como que funciona? Eu monto uma EAP, que é a estrutura analítica da planilha, e nessa estrutura analítica eu valido junto com a minha contratante ou com o meu cliente qual que é a base que a gente vai trabalhar. Se vai ser aqui para o estado de São Paulo, as mais utilizadas são a SINAP, a CDHU e a FDE do governo estadual. Qual desses bancos de dados a gente vai trabalhar? A gente não tem um banco de dados principal ou algo do tipo. Para o estado de São Paulo, normalmente a gente trabalha com o CDHU por ser mais fácil de quantificar e ser a base estadual. Se for convênios ou algo do tipo, você precisa analisar qual que é a base oficial que esse convênio estabelece. Então, um exemplo, eu vou fazer um orçamento para uma obra do governo federal. Normalmente a obra do governo federal pedem que seja no banco da SINAP. Então, você precisa usar uma tabela de federal, não estadual. Qual que se adequa mais, nesse caso, seria
SINAP. Se a obra é particular, você pode ter o seu banco de dados de referência, porém ele tem que estar atualizado com os preços atualizados. Então você pode ter o seu preço de concreto da sua região, você pode ter o preço do saco de cimento da sua região, porém você tem que avaliar quais são as regiões, como é que funcionam os seus fornecedores e estar sempre atualizando aquele banco de dados. Isso funciona perfeitamente para uma obra particular, porque você não trabalha. Porque o que acontece? Bancos oficiais, SINAPS, DHU e FDE, normalmente eles trabalham com a média do estado. Então eles pegam grandes cidades, grandes regiões e tiram as médias de valores dali. E com isso você tem um preço mediano para o estado. E esse preço ele pode ser muito variável na sua cidade, às vezes mais em conta, às vezes mais caro. Vai depender do seu município e da sua região. Na planilha orçamentária, ela precisa ser muito bem organizada. Então você tem que ter aqui a sua coluna com o item, a sua coluna com a base. O que seria a base? O banco de dados. Você precisa identificar para o seu cliente ou para o seu contratante qual que é o banco de dados de onde você está tirando aquela informação. No caso aqui, a maioria é CDHU, mas eu tenho um exemplo aqui com o SINAP. A gente aqui é um orçamento, esse banco de dados da SINAP, esse orçamento da SINAP, foi feito para Santa Catarina. Muitos itens a SINAP tem, porém alguns não tem. Então o que a gente faz? A gente cria composições próprias com base na SINAP ou em outro banco de dados referência. Se você quiser saber mais como criar composições próprias, atribuir a sua composição para você, trazer ela, como montar essa composição, como se referenciar, comenta aqui que eu faço uma aula explicando como é que funciona. Então aqui é um banco de dados full SINAP. Então todos os itens são SINAP e os que não tem na SINAP a gente faz composição para atender o que o nosso contratante precisa. E aqui a gente trabalha com o CDHU. Então a gente tem aqui coluna de base, qual que é o código para que a gente possa se localizar quando for corrigir, quando o tribunal vir fazer uma auditoria. Então a gente tem da onde a gente retirou, qual que é o número do código dentro da base, a descrição do serviço, a unidade de medida do seu item, a quantidade, item importantíssimo, o custo unitário daquele item, o custo total, que nada mais é que o custo unitário vezes a unidade, vezes a quantidade, o BDI aplicado, o valor com BDI e o valor total da obra com o BDI. Então essas são a organização da planilha orçamentária que você precisa ter. Hoje o Tribunal de Contas, ele pede que o mínimo seja isso. Então você precisa apresentar aqui no valor unitário. Antigamente o pessoal apresentava muito com mão de obra e material separadamente. Hoje o Tribunal de Contas resumiu bem essa questão e a gente pode apresentar dessa forma mais resumida, sendo mais fácil para ser executado manualmente. Também a gente não pode esquecer de apresentar para o nosso cliente a curva ABC. O que é a curva ABC? A curva ABC nada mais é do que os itens de maior relevância do seu contrato, o contrato do cliente. Então a gente tem lá, conforme o Tribunal de Contas, as classificações para cada item. Então a gente tem os itens da curva A, que são os itens de maior importância naquele orçamento, da curva B e da curva C. Então, o da curva B são intermediários e o da curva C de menos significância para o orçamento. E tudo isso se baseia pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas estabelece, e quais são os itens de maior relevância do seu orçamento. Se for um item específico, igual esse caso, que era uma cobertura de estrutura metálica, normalmente qual que vai ser o item mais caro? Estrutura metálica, telhamento. Você vem e verifica. Então, aqui, a curva BC, ela auxilia no processo licitatório e também te auxilia a verificar os itens de maior relevância, revisar os itens, revisar os preços quantitativos se estão ok com o projeto. Cronograma, quanto tempo você vai levar para executar aquela obra. A tabela de composições, caso você precise apresentar composições. O BDI, leis sociais e o importante, memorial de cálculo. O BDI, você precisa entender que ele não é simplesmente o lucro. Então, se a gente abre o BDI aqui, a gente tem vários itens, então a gente tem que classificar qual que é o tipo de obra. Para cada tipo de obra, o Tribunal de Contas estabelece um BDI mínimo, que é o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil. Então tem essa variação e tem vários outros itens dentro do BDI. Então tudo tem que ser levado em consideração. Tem a administração central, tem seguro e garantia, tem os riscos, tem despesa financeira e também tem o lucro da empresa. Então não adianta você chegar lá e colocar um BDI de 25, que é o máximo que o Tribunal de Contas estabelece, porém ser um critério. Então você precisa apresentar o cálculo do seu BDI. E o cálculo do BDI ele é muito relativo para cada tipo de obra. Se for uma obra de reforma, o risco de uma obra de reforma de ter interferências ou algo do tipo é bem maior do que uma obra que está iniciando com projetos executivos. Então o BDI deve ser calculado de acordo com a sua obra, de acordo com a tributação da sua obra. Uma coisa importante do BDI é sobre o ISS. O ISS do BDI sempre vai ser o ISS do município que você está trabalhando. Como eu consigo essa informação? Você pega o celular, liga lá nos tributos ou liga lá no processo licitatório do município. Estou com uma obra aí, com um projeto aí na cidade de vocês, eu queria saber qual que é o ISS para construção civil, construção de reforma e edifícios, sempre classificando pelo tipo de obra. Se for para obra de pavimentação vai ser outro, se for para obra de intervenções maiores, tipo canalização,
fiações, tubulações, vai ser diferente, então a obra de infraestrutura também vai ser diferente. Então sempre pedir, liga no município, entra nas leis municipais, verifica se você consegue com acesso ao site. Se não, liga lá que tudo dá certo também, para que você possa ter o preenchimento do seu BDI corretamente e evite dor de cabeça. E antes de entregar qualquer orçamento, o que eu faço? Eu faço uma conferência final. Então eu verifico se todos os itens estão ali, eu dou uma repassada nos projetos, eu repasso a planilha, verifico se a planilha tem todos os itens, se eu não tenho itens zerados, se eu não tenho preços de itens zerados, muito cuidado com a Sinap, que pode ter composições sem preços, então pode ser que você coloque o item e o item esteja zerado. Então eu venho e faço toda a análise, verifico se o BDI está corretamente calculado, se as leis sociais estão corretas com o que eu quero, se eu não preciso ser com desoneração ou sem desoneração, eu valido junto com a minha contratante, caso seja órgão público, ou até mesmo com o meu cliente final, caso ele queira. Verifico quantidades, então eu gero a curva ABC, verifico lá quais são os itens de maior relevância para aquele projeto, e com isso eu vou naqueles itens, verifico o quantitativo, reviso o quantitativo, reviso o preço, verifico se o preço está correto com o banco oficial, verifico se eu estou aplicando o BDI. Então faço toda a questão de verificação final antes que eu envie para o meu cliente. Uma coisa importante, sempre que você for fazer o seu orçamento, faça a memória de cálculo do item. Não venha simplesmente na sua planilha e digite um quantitativo aleatoriamente lá. Levante aquele quantitativo, caso tenha projeto. Um exemplo, você vai levantar um quantitativo de estrutura metálica. Você tem o projeto lá. Vai lá na memória de cálculo e escreve quantitativo retirado do projeto de estrutura metálica, prancha tal, do resumo de aço tal. Então especifique de onde que você está tirando, porque se algum dia tiver questionamento durante uma obra, durante uma auditoria do Tribunal de Contas, você consegue provar que aquele quantitativo estava lá na prancha daquele local. Quantitativos manuais, muito se refere à escavação de fundações. Faça como que você levantou. O comprimento de viga baldrame é tanto, a largura de escavação é tanto, a profundidade de escavação é tanto. Por que eu considerei mais escavação na largura? É para execução de forma. Então especifique isso na sua memória de cálculo. Por que eu considerei mais profundidade na escavação? É o laje brita ou laje de concreto. Considere isso na sua memória de cálculo. Então o importante dos seus quantitativos é sempre provar de onde que você está tirando os seus quantitativos. Agora deixa eu resumir aqui que você precisa evitar, alguns erros que você precisa evitar. Primeiro, começar pelo preço sem antes entender o escopo do seu projeto. Segundo, sair copiando quantitativo sem entender de onde que esse quantitativo está ou vem quantitativo aleatório da sua cabeça. Terceiro, usar base de dados desatualizada. Você está fazendo um orçamento agora em março ou maio e está usando o lá de janeiro, sendo que já tem uma atualização mais recente. Então sempre atualizar o que o banco de dados está fornecendo por último. Quarto, misturar bases diferentes sem critérios. Hoje o Tribunal de Contas está pegando muito nessa questão. Por quê? Cada banco de dados ele tem uma lei social. Um exemplo, a FDE tem uma lei social, a Sinap tem uma e a CDHU tem outra. Então cada uma tem três. E cada uma delas fornece uma mão de obra com valor diferente. E isso pode prejudicar muito quem vai executar a obra, porque tem essa variação. Então precisa, assim, o Tribunal de Contas está pedindo que seja padronizado o banco de dados. Vai trabalhar com CDHU? Você pode trabalhar com CDHU. O item não tem, você vai criar uma composição, mão de obra da CDHU. E a mesma questão para Sinap. Sempre Sinapize ou CDHU aí, coloca o CDHU a mão de obra. Quinto, aplicar o BDI como se ele fosse simplesmente um lucro e sem parâmetro nenhum. Sexto, entregar o orçamento sem memória de cálculo, comprovando como que você levantou os quantitativos. E sétimo, não revisar os itens da curva A, que são os itens de maior relevância do seu orçamento. Então, se você quer fazer um orçamento de obra do zero, segue essa. Então, se você quer fazer um orçamento de obra do zero, segue essa lógica. Entenda o seu escopo. Levante os quantitativos corretamente. Escolha a base de preço que se adeque ao que você precisa e ao seu cliente. Monte a sua EAP de planilha. Aplique o BDI nos serviços. Os encargos sociais, verifique se já está vindo aplicado no seu banco de dados. E confira tudo antes de ser entregue. E se você quer ganhar tempo nessa parte, eu vou deixar aqui na descrição a planilha que eu utilizo para organizar os meus orçamentos de obras, que é a mesma que eu mostrei para vocês durante a aula.
Ela não. Então, se você quer fazer um orçamento de obra do zero, segue essa lógica. Entenda o seu escopo, levante os quantitativos corretamente, escolha a base de preço que se adeque ao que você precisa e ao seu cliente, monte a sua EAP de planilha, aplique o BDI nos serviços, os encargos sociais, verifique se já está vindo aplicado no seu banco de dados e confira tudo antes de ser entregue. E se você quer ganhar tempo nessa parte, eu vou deixar aqui na descrição a planilha que eu utilizo para organizar os meus orçamentos de obras, que é a mesma que eu mostrei para vocês durante a aula. Não substitui o conhecimento técnico, nada disso, mas ajuda muito na sua organização, na sua estruturação de itens e na memória de cálculo e na revisão do orçamento. Eu vou encaminhar também os dois exemplos que eu forneci nessa aula. Então vocês vão ter acesso a esses dois exemplos que eu passei para vocês, tanto da CDHU, tanto da SINAP, que foi entregue esse ano de 2026. Se esse vídeo te ajudou, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade hoje para fazer orçamentos de obra pública?